Oi, oi. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela participação em mais uma videoconferência de resultados da Positivo Tecnologia. Dessa vez, para discutir os resultados do primeiro trimestre de 2023. Aqui conosco hoje, Hélio Rotenberg, fundador e CEO da companhia, e Caio Gonçalves de Moraes, nosso CFO e DRI. Faremos uma breve apresentação e, em seguida, abriremos para perguntas e respostas. Para enviar sua pergunta, basta clicar no ícone de Q&A no canto inferior da tela. E caso você queira fazer sua pergunta ao vivo, nos avise pelo mesmo botão que a gente vai liberar o seu microfone e anunciar o seu nome. Agora, passo a palavra ao Hélio para dar início à apresentação. Bom dia a todos. Trazemos resultados que, à primeira vista, podem parecer mais fracos que o primeiro trimestre do ano passado, mas realmente, se você comparar nas mesmas bases, não são. Trazemos margens adequadas e digo a vocês que muito dentro do que a gente previa. Quando a gente deu aquele guidance de 5,5 milhões a 6,5 milhões para esse ano, era baseado nesse trimestre exatamente como ele foi. Ou seja, estamos absolutamente dentro do que imaginávamos. Se comparar nas mesmas bases, a gente tem até crescimento na receita bruta. O que é a mesma base? É tirando as receitas diurna que foram muito fortes no primeiro trimestre do ano passado, e esse ano vão ser no segundo trimestre, e não, no segundo semestre, e não no primeiro semestre, como foi no ano passado. Nosso EBITDA, da mesma forma, cresce se comparado na mesma base, a nossa margem sobe, nosso lucro cai porque a gente tem um faturamento mais próximo do nosso ponto de equilíbrio e com custo financeiro alto, a gente gera caixa, isso é muito bom, 241 milhões, que faz com que a nossa alavancagem caia de 1,6 para 1,5, dentro do que a gente previa. E o nosso ROIC aumenta.
trazemos ótimas notícias no mercado corporativo. Apesar de ter caído o faturamento no mercado corporativo, que também teve alguns negócios atípicos no primeiro trimestre do ano passado, a gente está muito animado para um crescimento no mercado corporativo, em especial em soluções de pagamento, que agora estamos com quase todos os adquirentes já com contratos firmados e começamos a entregar a eles. Relembrando o nosso modelo de negócios, é importante, porque somos uma empresa em transformação, uma empresa em que o consumo era extremadamente importante, representando 70%, 80% do faturamento, agora representando, ano passado, 18%, e vindo a uma normalidade de 30% agora no consumo, que é o que a gente acha que é a participação adequada do consumo na empresa como um todo. E 70% vem do chamado commercial, que inclui instituições públicas. A gente destaca instituições públicas porque ela é forte para nós, mas essa é a classificação mundial em commercial e consumer. Então, em commercial, a gente vai muito bem, 70%, e 30% em consumo, que também cresce nesse período. E o que a gente vende, para relembrar, no commercial? A gente vende computadores, a gente vende hardware as a service, ou seja, a alocação de computadores com serviços agregados, as soluções de pagamento, as máquinas de pagamento, Positivo Tech Services, que vai muito bem, eu vou contar um pouquinho mais à frente, a tecnologia educacional, que é uma área antiga nossa, que nós temos há muitos e muitos anos, que é a venda de tecnologia para escolas, públicas e privadas, Service Solutions, que é a nossa área de servidores e todos os serviços agregados, e tablets. E nos outros 30% são os computadores, um pouco de acessórios, smartphone e feature phone, Positivo Casa Inteligente, a parte da automação residencial e tablets. Então, essa é a cara da nossa empresa e é mais ou menos o que a gente imagina que ela vai ser hoje e no futuro. Se a gente, especificamente no comércio, o que eu queria destacar, que apesar do faturamento mais baixo, é o segmento que a gente acredita que tem o crescimento mais consistente daqui para frente. Explicando um pouquinho mais dele, em grandes contas, a gente vai adquirindo clientes, a gente vai ganhando market share, a gente vai se estabelecendo como um player importante para as médias e grandes empresas, tanto na venda, quanto na locação, quanto no RaaS. A gente é o pioneiro lançando um Hardware as a Service Zero Carbon, a gente zera totalmente o carbono, e o RaaS for Education, especificamente para o mercado educacional, seja universidade, seja faculdade, seja escolas de ensino básico. Em Tech Services, a gente continua crescendo, continua conquistando clientes, e com muita alegria digo para vocês que dos 4 principais bancos privados brasileiros, 2 são nossos clientes de Tech Services agora. Tínhamos um e acabamos de fechar o contrato com mais um. Em Service Solutions, a gente vai bem, a gente quer melhorar a forma de vender servidores, ter mais capilaridade. Lançamos o programa de canais PSS Connect, com uma fidelização enorme, já com 73 adesões a esse programa, na última vez que eu vi, há cerca de uma semana. A unidade de transformação digital, que é levar toda essa nova tecnologia de hiperconvergência e afins para as médias e grandes empresas brasileiras, com uma oferta completa, combinando de hardware, software e serviços, vai muito bem. A gente começou a organizar essa área há menos de um ano, contratamos muita gente, os profissionais mais competentes no mercado, e começam a aparecer os primeiros resultados. Em soluções de pagamento, como eu já falei, a gente tem os principais adquirentes, só um dos adquirentes grandes não é nosso cliente ainda, eu espero. Conquistamos mais 3 adquirentes e temos contratos firmados para entrega ainda esse ano de um número bastante significativo de máquinas de pagamento. Estamos bastante animados também. E também vai bem nos subadquirentes, com modelos de RaaS, com outros modelos de venda também indo muito bem. Em instituições públicas, em comércio, por outro lado, a gente foi muito bem no primeiro trimestre, está entregando coisas que a gente vendeu no ano passado, né? O pipeline cai um pouco, muito motivado. Se a gente pegar, o IDC divulgou hoje uma nota dizendo exatamente isso, que as cadeiras, principalmente do governo federal, alguns estaduais, ainda estão em formação, então isso demora um pouco, diminui o pipeline, mas muito otimista no pipeline para o segundo trimestre, principalmente em educação.
Então, a gente caminha bem, deu uma diminuída no pipeline, mas ainda bastante animados. Não devemos fazer o número que fizemos ano passado em governo, mas está dentro do guidance uma pequena diminuição desse número e dentro dos 5,5 milhões a 6,5 milhões, com 1,2 bilhões já garantido de receita em casa e com pipeline que vai surgir novas receitas ainda. Lembrando que o governo federal aumentou o seu orçamento para tecnologia. Isso não significa que seja para hardware, mas sempre uma parte do que aumenta vem para hardware. E Fundeb, que tem orçamento de 40 bilhões para educação, o que faz com que a gente imagine que parte deste grande orçamento continue sendo colocado na compra de tecnologia educacional. Seja tablet, seja computador, seja tecnologia pura de software, etc. No consumer, a gente vai bem, a gente ganha um pouco de market share, a gente tinha perdido market share no ano passado, ganhamos market share em computador, estamos indo bem, apesar do mercado estar de lado e até um pouco abaixo do ano passado, a gente cresce. Em smartphone a gente vai muito bem, a gente já tinha dito que Infinix vinha num ritmo muito bom, ele continua num ritmo muito bom, se firmando num patamar de ativação bastante interessante para nós. Lançamos uma série nova de modelos, já estamos em 250 varejistas, mais de 7 mil pontos de venda, lançando agora modelos bastante bem configurados 5G, ou seja, indo muito bem naquela faixa de R$ 1.000 até R$ 2.500, penetrando com a marca Infinix muito bem. E lançamos agora o primeiro tablet Vaio do mundo, né, nessa nova fase da Vaio, e ele está indo muito bem, aceitação muito boa do mercado, é um excelente tablet para produtividade, um produto que eu gosto muito dele e acredito que ele será uma grande surpresa para nós. Eu passo para o Caio agora para falar um pouquinho dos nossos destaques financeiros. Perfeito, obrigado, Hélio. Bom, realmente é sempre importante mencionar que a gente teve um primeiro trimestre com receitas bastante em linha com nossas expectativas, como o Hélio bem colocou, né? E foi um trimestre marcado por um início de recuperação das vendas no consumo. Um destaque para o forte crescimento do Infinix, como o Hélio também já pontuou, que nesse trimestre já realizou mais da metade das vendas do ano passado inteiro, e também para um crescimento relevante de vendas de PCs, especialmente modelos de maior valor, com essa ampliação de share que o Hélio mencionou. E além da recuperação das vendas de consumo, nós tivemos um crescimento significativo, trimestre a trimestre, de vendas a instituições públicas. Avançaram 36%, com destaque para entregas da Secretaria de Educação e ao Ministério da Economia. As vendas corporativas, por outro lado, né, elas caíram, né, como a gente mostrou, recuaram na mesma proporção do crescimento dos órgãos públicos, porque, de fato, houve uma concentração muito grande de vendas de POS, servidores e RAS no primeiro trimestre do ano passado. Mas, como o Hélio já reiterou bastante, mas eu vou dizer de novo, né, nunca é ruim, né, relembrar, a gente está bastante otimista, né, com a receita dessa unidade de negócio para o ano, né. Primeiro que a receita ela está dentro do orçado e temos um pipeline bastante robusto, né. Expectativas são muito boas para todos os negócios, sejam grandes contas, servidores, tech service, para RAS e para máquina de pagamento, e com uma concentração maior no segundo semestre do ano, né. E aí, claro, né, tudo aquilo que a gente já mencionou, crescimento da base de clientes corporativos de 40% versus o primeiro trimestre do ano passado, crescimento da base de clientes de locação em mais de 50% também versus o primeiro trimestre, contrato firmado com mais um grande banco privado em tech service e a receita já contratada de POS, que equivale a toda a receita do ano passado, corroboram, né, esse nosso otimismo, né. Agora passando para EBITDA e margem EBITDA, apesar de um trimestre menor em termos de receita, né, e consequentemente em termos de EBITDA em valor, né, a gente sempre gosta de destacar a resiliência da margem. Nós ficamos na margem no mesmo patamar do primeiro trimestre de 22, devido às maiores receitas de instituições públicas com margens robustas, as maiores margens apresentadas pelos negócios corporativos, embora, né, em receita um pouco menor, servidor, por exemplo, servidores é um bom exemplo disso, e além da forte receita de Infinix, com margens melhores do que a média da margem do consumo. Isso contribuiu, né, para a gente conseguir manter essa margem num patamar elevado. E aí a mesma coisa se aplica ao lucro líquido. Embora menor em valor, como consequência desse EBITDA menor, somado a despesas financeiras ainda elevadas, em função do maior endividamento da Selic mais alta, nós obtivemos lucro no trimestre com vendas 30% menores em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o que demonstra que o nosso negócio está estruturalmente melhor.
e com o avanço esperado das nossas receitas para os próximos trimestres, em especial na segunda metade do ano, a gente vai consistentemente gerar mais lucro ao longo do ano e mais caixa. E falando um pouquinho também, agora no próximo slide, sobre ROIC e sobre dívida, né? Como a gente já tinha sinalizado na divulgação do quarto trimestre, a gente já esperava uma redução significativa do nosso contas a receber, pelo recebimento dos grandes projetos da parte pública e corporativos, que nós faturamos no quarto trimestre do ano passado, de fato ocorreu. E aí, esses 350 milhões de contas a receber que a gente transformou em caixa, né, ajudou, né, a preservar esse retorno sobre capital em torno de 30%, reduzindo o capital empregado entre o quarto trimestre e o primeiro trimestre, apesar de uma sazonalidade desfavorável no primeiro trimestre desse ano em relação ao quarto trimestre. Né. E aí, com isso, a gente conseguiu gerar um caixa operacional de 241 milhões no primeiro trimestre, bastante robusto, o que já contribuiu para reduzir o endividamento líquido, né, que a gente já esperava. A gente saiu de 1,1 bi no quarto trimestre de 22 para 940 milhões no primeiro trimestre de 23. E apesar do EBITDA LTM um pouco menor, né, a gente conseguiu ainda reduzir ainda mais a alavancagem, que sai de 1,6 para 1,5 vezes dívida líquida e EBITDA, que a gente considera um nível bastante adequado. Ao mesmo tempo, a gente mantém um perfil de dívida com parcela maior no longo prazo, hoje está em torno de 53%. Estamos sempre atentos a capturar oportunidades de alongamento com redução de custos, apesar do mercado ainda um pouco estressado para emissões mais longas. E a gente reitera que com a manutenção da dinâmica de crescimento no setor corporativo, como o Hélio, né, mencionou, ao longo desse ano, o forte pipeline ainda de instituições públicas, né, e a recuperação das margens de consumo, a gente vai reduzir o nosso endividamento líquido ao longo do ano, o que vai nos permitir manter essa alavancagem ou próximo ao nível atual ou até menor que o nível atual, gerando caixa consistentemente. Agora, volto a palavra para o Hélio para falar um pouquinho do nosso guidance. Bom, a gente havia, como eu falei no começo, reiteramos o guidance, estamos bastante conscientes da possibilidade de estarmos nesse intervalo. A venda corporativa como grande destaque, seja no ganho de market share, na maior demanda de locação, na oferta de serviços, citei os bancos, mas estamos indo para vários segmentos de negócio, estamos muito animados com o serviço. Precisamos mais e mais atacar isso, é onde a gente acha que pode ter um pouco mais de margem, estamos indo bem nisso. Continuidade da expansão de soluções de pagamento, como já falei, nos adquirentes e subadquirentes. E temos projetos relevantes a acontecer no segundo semestre desse ano em servidores. Se vamos ganhar ou não, não sabemos, temos boa chance em alguns deles e tem grandes projetos. No consumo, a penetração do Infinix, o ganho de share em computador, como grandes destaques. Instituições públicas já com 1,2 bilhão de receita assegurada. E um pipeline aí bastante bom, que permite que a gente ainda tenha bastante vendas para esse ano. E a urna eletrônica, que todo mundo sempre é curioso, nós temos já assinados 1,4 bilhão de reais de entrega de urnas, né, são 220 mil urnas, a boa notícia que a gente traz que aumentou, eram 176 mil, foi aditivado nos 25% permitido por lei, para 220 mil urnas. E a gente vai entregar uma boa parte disso, a gente não sabe precisar exatamente quanto esse ano, mas uma boa parte de 1,4 bilhão será entregue esse ano, no segundo semestre desse ano. Então, é por isso que a gente reafirma o nosso guidance e está bastante animado para ele. Dá para ver claramente que é diferente da configuração do ano passado, nós vamos ter um primeiro semestre mais fraco e um segundo semestre mais forte. Não só por causa da urna, mas também por causa dos projetos de corporativo que devem acontecer no segundo semestre e a sazonalidade normal também do varejo para o segundo semestre, que foi muito fraco no ano passado e não deve ser fraco esse ano, pelo que a gente está percebendo, pelo crescimento de Infinix e pelo nosso posicionamento em PCs. Então, a gente tem, pelas linhas amarela e roxa, dá para ver que é um primeiro semestre, não só o primeiro trimestre, o segundo trimestre um pouco melhor que o primeiro, mas ainda mais fraco que o ano passado, e um segundo semestre bastante forte para atingir o guidance que a gente deu.
Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tinha para dizer, né? Explicando um pouquinho da concentração do ano passado, no primeiro semestre, que teve um faturamento muito grande de um servidor, o maior servidor da América Latina. Nós entregamos no primeiro semestre do ano passado. Esse ano não sabemos se vamos ou não entregar mais um, mas seria no segundo semestre, né? E o faturamento de urna, que foi muito forte, de 836 milhões no primeiro semestre do ano passado. E esse ano vai ser ao contrário, as urnas vão para o segundo semestre e os grandes negócios também devem acontecer no segundo semestre. E soluções de pagamento já garantido, porque a gente já tem os contratos que a gente vai entregar no segundo semestre. Então, essa é a mensagem que eu trago a todos. Estamos bastante conscientes do guidance, bastante otimista, dizendo que foi bastante em linha esse resultado que a gente imaginava, nenhuma surpresa. E vamos lá fazer esse ano acontecer e o futuro dessa companhia que parece ter atingido um novo patamar de receita, um novo patamar de margem, e estamos indo muito bem. Muito obrigado. Obrigada, Hélio. Com isso, a gente passa agora para a sessão de Q&A. E já temos perguntas aqui na linha. A primeira pergunta vem de André Salles, do UBS, que quer fazer a pergunta ao vivo. Podem liberar o André, por favor? Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafa, Hélio, Caio. Obrigado pelo espaço aqui para fazer pergunta. Tenho duas do meu lado, tá? Primeiro, comentando um pouco mais a dinâmica do mercado corporativo. Como tem sido a dinâmica, a estratégia aqui de venda em novas contas? Tem um setor específico, o Hélio comentou rapidamente ali no final sobre bancos, né? Mas tem algum outro setor específico que vocês estão olhando? Como tem sido o desenvolvimento da força de venda nesse canal? E se puder comentar também um pouquinho sobre o primeiro TRI, né? É uma questão sazonal, é uma questão de maturidade de contrato aqui. Como é que vocês estão vendo a demanda nesse canal, especificamente quando a gente olha a receita caindo um pouquinho ano contra ano, né? E o segundo tema que eu queria explorar um pouquinho mais é um pouco a dinâmica de margem, né? A dinâmica de margem EBITDA versus margem bruta. Só dando um pouco de contexto aqui, eu acho que a manutenção da margem EBITDA num patamar menor de receita é, sem dúvida, um bom sinal aqui para o nível de rentabilidade da empresa, mas a margem bruta ela expandiu muito entre ano contra ano, né? Vocês entendem que esse é um patamar de margem bruta estável e por que essa expansão de margem bruta não se traduziu num EBITDA ainda maior nesse TRI? Obrigado. Bom dia, André. Tentando falar um pouquinho do mercado corporativo, deixo as questões de margens com o Caio, tem mais propriedade para respondê-las. Mas o mercado corporativo, a gente vem atuando, deixa eu começar, a gente contratou há quase 2 anos um novo vice-presidente para a área, talvez aquela pessoa que eu mais admirava no mercado há muito tempo, a gente conseguiu contratá-la para realmente estruturar esta área e a gente poder crescer de maneira sólida nessa área. O Rodrigo Guercio trouxe então um time de campeões, tá? Trouxe vários diretores, e trouxe toda uma linha de especialistas em transformação digital. Foram quase 100 contratações feitas ao longo desse 1 ano e meio de especialistas para a gente atender este mercado. E dessa maneira a gente está atacando o mercado. A gente não está atacando por vertical e sim por tamanho de empresa. A gente sabe quais são as médias e grandes empresas, aquelas que a gente quer atacar e a gente ataca. Claro que a gente mira algumas referências de mercado que são importantes para a gente conquistar essas referências, para que outros vejam o momento da empresa, que vejam que a gente deixou de ser uma empresa varejista para ser uma empresa orientada ao corporativo também. Não é que deixamos de ser varejistas, continuamos vendendo ao consumo e com muita força para isso, mas que somos também uma empresa que vende muito bem ao corporativo e às instituições públicas. E isso acontece nos diversos negócios nossos. Então, vai desde o RaaS, que cresce de maneira consistente, a venda de servidores de maneira consistente, a venda de serviços de maneira consistente, esse contrato fechado há menos de 10 dias com um grande banco brasileiro, que o contrato não nos permite revelar quem é, nos deixa muito satisfeito, que mostra que a gente está no caminho certo. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, não é só no segmento bancário, como você perguntou, é em todos os segmentos, mas a gente só salientou aqui o segmento bancário. O segmento de saúde vai muito bem, por exemplo, a gente tem vários clientes no segmento de saúde, mas por questões de coincidência, não é que a gente mira um segmento em relação ao outro. Nós estamos atuando nesse
contexto das maiores empresas consumidoras de tecnologia do Brasil. Não menosprezando a venda através das 4.000 revendas para baixo das médias empresas, para as pequenas empresas, que também vai muito bem. Foi um resultado muito bom em 2022 e está sendo em 2023 nessas pequenas empresas. Por que a gente caiu em faturamento no primeiro trimestre? Unicamente porque teve uma entrega de um servidor de 200, teve entrega de servidor, teve entrega de... Nós fizemos um RAS muito grande no começo do ano passado para uma telefônica, justamente porque a gente tinha um estoque muito grande, a gente fez. Então, não teve alguns negócios one-timers no primeiro trimestre, que tiveram no primeiro trimestre do ano passado, que não teve esse ano. Mas está dentro da previsão e a gente espera um crescimento bastante significativo dessa área corporativa esse ano e ao longo dos próximos anos. Então, deixo a questão de margem para o Caio responder. Perfeito. Obrigado, André, pela pergunta. Veja, se estruturalmente a gente consegue preservar as margens, acreditamos que sim, tanto a margem bruta quanto a margem EBITDA. No caso da margem bruta, temos que destacar também que a gente começa a se beneficiar do efeito da queda de custo de insumos. Né? É algo que, obviamente, à medida que a gente está também vendendo alguns estoques um pouco mais antigos, com custo um pouco mais elevado, principalmente no canal de consumo, e isso está em curso, né? A gente deve executar essa estratégia até o final do primeiro semestre, a gente repõe isso com custo de estoque mais normalizado, preços mais normalizados, né? Isso já está começando a acontecer. Essa margem bruta ela se beneficia desse efeito e ela se mantém estruturalmente mais alta. Né? A diferença para o EBITDA tem a ver um pouquinho com despesas operacionais e comerciais um pouquinho mais elevadas, né? Principalmente em porcentagem, por isso que as porcentagens acabam se descolando um pouco, o que é normal, principalmente na parte comercial, uma vez que a gente está tendo uma recuperação do consumo e está tendo um crescimento forte em Phoenix, isso acaba puxando um pouquinho mais de despesas, né? Mas, estruturalmente, as margens elas têm um direcional bom e devem, ao longo do ano, serem preservadas e, eventualmente, até crescerem um pouco. Tá ótimo, Ficou obrigada, super Caio. claro, Hélio. Obrigado, Rafa, Hélio e Caio, pelas respostas aqui. Obrigada, André. A próxima pergunta vem de Marco Nardini, da XP, que também vai fazer a pergunta ao vivo. Bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Essa minha pergunta, eu queria entender mais sobre essa entrega de 1,4 bi de urnas que vocês vão ter aqui entre o segundo semestre de 23, primeiro de 24. Se vocês puderem abrir aqui um pouco mais ou menos quanto que vocês ainda pretendem faturar esse ano, se é por volta ali de uns 60%. E também se vocês puderem comentar um pouco disso, sobre o impacto de margem para o segundo semestre, por favor. Obrigado. Bom dia, Marco. É cedo para a gente precisar exatamente quantas urnas a gente vai entregar, porque a gente foi surpreendido com esse aumento agora, tão cedo dos 25%, então a gente está programando isso. Provavelmente os 25% adicionais a gente não vai conseguir entregar esse ano, tá? Porque a gente começa a comprar os componentes agora. Dos outros 80%, né, são 25 sobre os 80%, né, os outros 80%, uma boa parte, ou quase a totalidade, a gente deve entregar esse ano. É mais ou menos essa dinâmica esperada. E sobre as margens, eu acho que o Caio já colocou, a dinâmica de margens, ela tem sido repor com custos mais baixos um estoque mais caro. A dinâmica de mercado, a gente nunca sabe se todo mundo vai baixar ou não, mas como todo o mercado se preparou para o tamanho do mercado correto, que não aconteceu no ano passado, né? Todo mundo se preparou para o mercado maior e ele foi menor, e que fez com que todo mundo acabasse estocado o ano, ele se normaliza com essa baixa dos preços de componente. Então, o que a gente acha é que essa margem ela deve se manter ou crescer um pouco ao longo do ano. É isso que a gente imagina. Perfeito, Hélio, obrigado. Obrigada, Marco. Bom, a próxima pergunta agora veio por escrito do investidor Tiago Aires, da Nexus Investimento. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, em Consumer, obtiveram um resultado 70% superior ao que atribuem tal valor. O que puxou o resultado foi em Phoenix ou outras linhas de negócio? Por outro lado, o corporativo caiu. Ao que deve essa queda? Foi sazonalidade e poderiam dar mais detalhes sobre essa linha de negócio? Veja, o consumo ele cresceu motivado por dois fatores, não foi só em Phoenix.
foi em Phoenix e foi também em notebooks. Em notebooks a gente ganhou share no primeiro trimestre, nós tivemos vamos dizer, não fomos tão bem ano passado em market share, nós estávamos com modelos um pouquinho defasados, principalmente em Compaq e outros, porque a gente acabou estocado, então a gente demorou para lançar novos produtos. Nós lançamos esses novos produtos e esses novos produtos entraram muito bem. E nós ganhamos um pouco de market share no primeiro semestre também em computador. Então não deve só em Phoenix, mas também em Phoenix e a notebooks essa subida no consumer. Como eu já disse, o corporativo ele caiu um pouco por causa de alguns negócios específicos que nós fizemos no primeiro trimestre do ano passado. É a sazonalidade própria, que agora é uma sazonalidade mais normalizada. O primeiro trimestre do ano passado foi bastante confuso, porque muita gente corria atrás de estoque. A gente tinha um estoque e a gente vendeu esse estoque. E teve também um pouquinho de servidores mais robusto no primeiro trimestre do ano passado. Mas está dentro da normalidade, como eu já expliquei em todos os negócios, a gente deve observar o crescimento do corporativo ao longo dos próximos trimestres. Obrigada, Hélio. Mais uma pergunta de um investidor, Fernando Marques. Quais as perspectivas para o 2T23 no comparativo anual nos segmentos de corporate e commercial? A gente mostrou o gráfico do guidance de um crescimento modesto do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Tá? E um crescimento mais abrupto no terceiro e no quarto trimestre. É isso que a gente vê que deve acontecer. A dinâmica do commercial deve melhorar um pouco no segundo trimestre, em relação ao primeiro, mais no corporativo do que em instituições públicas. É isso que deve acontecer no segundo trimestre. Tá ótimo. Mais uma pergunta agora de Alexandre Vieira. Bom dia. A Positivo tem em vista novos projetos especiais de grande valor em receita fora as urnas? Bom dia, Alexandre. Na dimensão de urnas, não. Tá? Na dimensão de urnas, com esse lote de 220 mil urnas, vão faltar, na nossa perspectiva, alguma coisa entre 130 e 150 mil urnas a serem renovadas no TSE. É possível que o TSE licite essas 130 a 150 mil urnas nos próximos 2 anos. A gente não sabe exatamente quando para as próximas eleições. Temos chance de ganhar? Temos, né? Estamos lá fornecendo, não obrigatoriamente vamos ganhar. E afora isso, a gente tem buscado outros projetos especiais, sem dúvida, mas nada que a gente ache que vai ser na dimensão de urna, incluindo aí terminais lotéricos, totens, a gente ganhou os totens do Poupa Tempo, por exemplo, e vários outros projetos que a gente tem feito, e temos olhado coisas diferentes sim, que vai desde cidades inteligentes até segurança, uma série de coisas que temos olhado. Mais uma do Alexandre Vieira. Considerando a queda da receita bruta neste trimestre, ainda é viável para a empresa atingir a parte superior do guidance em 2023? O guidance com intervalo é justamente para ter um intervalo, né? A gente não tem como precisar em que parte do intervalo, não gostaria de precisar, a gente tem aqui as nossas expectativas em que parte do intervalo isso vai acontecer. Mas estamos muito animados que vai estar dentro do intervalo do guidance. Obrigada, Hélio. Mais uma de um investidor. Quais seriam as novas tecnologias e tendências de mercado no setor de informática a Positivo está tomando para crescer de forma sustentável nos próximos anos? Puxa, o que mais a gente discute aqui é o futuro e a tendência da tecnologia, né? Temos muitos especialistas, temos uma área de pesquisa e desenvolvimento enorme aqui dentro, investimos muito, para vocês terem uma ideia, a gente deve investir perto de R$200 milhões em pesquisa e desenvolvimento esse ano. Continuamos olhando toda a tendência das tecnologias e todas as tecnologias que surgem, como por exemplo na inteligência artificial, que é a grande revolução dos últimos meses, todo mundo fala do ChatGPT, a Google fez a sua conferência essa semana, né, falando da sua resposta ao ChatGPT, né, o ChatGPT que está mais alinhado com a Microsoft, agora a Google dá a resposta, voltei ontem de um evento da Microsoft na Flórida, um evento para todos os clientes e CIOs Américas da Intel, que se discutiu muita tecnologia, discutiu muita questão da geopolítica, né, o nearshoring, o friendshoring agora, e
como é que essa geopolítica vai dominar em torno dos chips. Discutimos muito qual é o futuro do hardware. Nós somos uma empresa de hardware, fundamentalmente. Hardware, serviços ligados, etc. Nós não fazemos inteligência artificial, mas nós fazemos o hardware para inteligência artificial. Então, nós temos que estar preparados para ter os hardwares específicos que vão processar melhor essa inteligência artificial. E isso estamos extremamente bem preparados para isso, discutindo os novos processadores, discutindo as novas configurações, discutindo as novas interfaces que vão ter, os novos form factors que aparecem, né, e nos posicionando muito bem para atingir não só o mercado de consumo, como o mercado corporativo em todas essas tendências tecnológicas. Obrigada, Hélio. Mais uma pergunta, Vitória Esteban. Poderia dar uma dimensão do market share de PCs que vocês atingiram e também o market share de smartphones? O nosso market share de PCs, como um todo, segundo o IDC, está em torno de 13%. Tá? É um market share histórico, né, que a gente tem mais ou menos por aí, variando um pouco entre as categorias. Tá? E a gente tem um ganho em market share de varejo, ainda não soltaram os relatórios oficiais para a gente dizer exatamente quanto, mas a gente deve ter crescido 20% ou 30% de market share no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado no consumo. Em smartphone, o nosso market share é bem pequeno. Tá? Nosso market share é bem pequeno. E por isso que tem uma oportunidade enorme. A gente atuava só no entry-level, nos smartphones até R$600, R$700. Né? E tínhamos um market share até significativo nesta faixa. Mas essa faixa é 10% do mercado. Então isso significava um market share muito pequeno. Tá? E agora, com a chegada de Infinix, a gente está no que, vulgarmente, um nome que eu detesto, mas é o que se chama no mercado, a faixa de Gaza. A faixa de Gaza dos smartphones são os smartphones entre R$1.000 e R$2.500, onde está o maior mercado, a maior fatia de mercado. E agora a gente está competindo nessa fatia de mercado, o que permite que a gente suba esse share, que é na faixa de um dígito muito baixo, tá? Para dobrar ou triplicar esse market share, que é o que a gente quer. Tá ótimo. Mais uma pergunta agora sobre varejo. Quando deveremos ver as margens desse segmento começando a melhorar e como o mercado, mesmo com o mercado ainda em contração? Já está melhorando, já está melhorando. Tá? Uma margem muito ruim no segundo semestre do ano passado, muito ruim no comecinho desse ano, melhorando no fim do primeiro trimestre, e agora nesse trimestre já bastante. Não vou dizer que estão saudáveis ainda não estão saudáveis, porque ainda existem estoques com preço mais elevado, mas já muito mais saudáveis do que estavam. Mais uma pergunta do Thiago Cazé, analista da Blue Line Investimentos. Bom dia, a receita do setor público em 2022 foi de 3,3 bi, incluindo os projetos especiais. Quanto a companhia estima que seja o patamar recorrente da receita desse segmento? Veja, a gente deu 2 números, tá? Para poder calcular, a gente não tem como precisar e nem dar um guidance mais preciso sobre isso. Mas desses 3,3, quase um bi foi urna, né? Então 2,3 foi não urna, um bi foi urna no ano passado. Esse ano a gente pretende, em urna eu dei mais ou menos uma figura de quanto a gente vai faturar esse ano, né? Ou seja, a gente não vai fazer aqueles 20% adicionais esse ano e vai fazer quase a totalidade daqueles outros 80% esse ano, não sabendo precisar exatamente quanto. Então talvez seja parecido com o ano passado. No restante, naquele outro 2,3, a gente já tem garantido 1,2 e tem um pipeline ainda forte de 4,8. Não sabemos exatamente onde vamos chegar, mas é mais ou menos os números que a gente tem hoje. Tá ótimo. Agora mais uma pergunta de João Martins, da Constância Investimento, pergunta sobre capital de giro. Poderiam comentar um pouco mais sobre a dinâmica de capital de giro desse e dos próximos trimestres? Vemos que o grande destaque desse TRI foi a queda nos contas a receber, mas que estoques não reduziram tanto e que a linha de fornecedores também compensou um pouco. Como olhar esse capital de giro daqui para frente? Perfeito. Bom, João, vamos lá. De fato, como você bem mencionou, nós tivemos já uma redução de estoque no final do ano passado, e esse estoque se transformou em contas a receber, e agora o contas a receber foi recebido, né? Isso virou caixa. É verdade, ainda temos estoques
antigos, né? Com preços antigos, inclusive, né? Principalmente na parte de consumo, que estamos gradualmente agora transformando em caixa. Tá? Então, a expectativa é que a gente consiga exaurir esse estoque mais antigo até o final do primeiro semestre desse ano. Tá? Isso tende a virar caixa. Outro fator importante que a gente já mencionou também no passado é que esse ano não é um ano de crescimento em receita. A gente deve ter uma receita estável em relação ao que foi ano passado. Se houver crescimento, ele vai ser muito pequeno. Tá? Então, é um ano mais de consolidação daquilo que já foi conquistado em termos de receita. E isso, obviamente, tem uma dinâmica favorável, né, para o endividamento, para o capital de giro, não vai puxar tanto capital de giro, porque a gente não precisa entregar um crescimento como a gente entregou nos últimos 2 anos. Tá? Então, a dinâmica de giro ela tende a ser mais favorável esse ano. Tá? Isso virando caixa, né, menor necessidade de financiamento de capital de giro. Claro que entre trimestres essas dinâmicas podem ser um pouco variáveis. Né? A gente começa a financiar mais urnas agora, isso puxa um pouco capital de giro, mas não vai ser mais aquele crescimento dos últimos 2 anos. Tá? Então, a tendência é que se você gere mais caixa ao longo do ano e puxe menos capital de giro, ela é mais clara esse ano do que foi nos últimos 2 anos. Obrigada, Caio. Bom, temos uma última pergunta aqui do Tiago Gregório. Como vê os reflexos de uma possível redução na taxa de juros e uma retomada da economia local? Prazo médio ou longo ainda? Quem somos nós para opinar sobre quando cai a taxa de juros ou não, mas estamos bastante otimistas que vai cair. Né? Estamos com juros reais muito altos e esperamos que caia. Esperamos que caia o quanto antes. Na próxima reunião do Copom é o que a gente torce. Agora, se vai cair ou não, e claro que baixar esses juros é lucro na veia para nós. Né? Se a gente tem um capital tomado de banco e paga por esse capital CDI mais alguma coisa, né? Se esse CDI cai, vai cair o nosso custo. Então, estamos aqui torcendo muito, acho que como todo empresário brasileiro. E, além disso, além do nosso endividamento, você tem o próprio consumo, tanto das empresas como principalmente das pessoas físicas, que quando você tem um juro mais baixo, principalmente esses bens que a gente vende, são bens de 2, 3, 4 mil reais, que precisam de financiamento para boa parte da população, quando o juro cai, e até anima a dar mais crédito a essas pessoas, você tem compra maior, você anima o mercado. Né? Justamente os juros altos são para coibir e diminuir a inflação por queda de consumo. Então, a gente está torcendo muito aqui que caia já na próxima reunião do Copom. Certo. Gente, chegou mais uma pergunta aqui sobre soluções de pagamento. Vou fazer essa. Com relação ao mercado de terminais de pagamento, vocês viram alguma redução de demanda devido ao aumento no uso do Pix no mercado brasileiro? Além dos terminais, a Positivo está trabalhando em novos modelos de terminais de pagamento, incluindo soluções móveis? Veja, o mercado de máquinas de pagamento, essa é uma pergunta que a gente se fez muito ao longo dos últimos meses, né? Como é que impacta os novos sistemas de pagamento, como é que impacta as máquinas de pagamento? Pelo contrário, está crescendo esse mercado. E todos os institutos de pesquisa especializados mostram um crescimento para os próximos 5 anos desse mercado. Depois dos 4 ou 5 anos é difícil prever o que vai acontecer, mas por enquanto cresce. E cresce muito o market share das máquinas inteligentes, que é onde a gente é muito forte. Nós somos especializados, e onde mais a gente vende é na máquina inteligente, a máquina baseada em Android, aquela que pode ser instalado aplicativos nela, que ela pode fazer outras coisas além do próprio pagamento. E isso tem crescido muito. Então, eu respondo que a nossa intenção é continuar indo bem nesse segmento, lançando cada vez mais produtos nesse segmento, e não no segmento low-end. Tá ótimo, obrigada, Hélio, obrigada, Caio. Não temos mais perguntas, com isso a gente encerra a nossa videoconferência. Hélio, você gostaria de fazer alguma consideração final? Vamos agradecer a todos e dizer que realmente a gente traz esses números um pouco piores que no primeiro trimestre do ano passado, na base comparativa melhores, mas muito dentro do que a gente imaginava, nenhuma surpresa disso. Por isso a reafirmação do guidance. Estamos otimistas e muito obrigado a todos. Obrigada.